E vamos de mais vídeo aqui da Ruta 40. Agora a gente está passando aqui bem próximo do Trevo, né, que vai para El Chatem, que é uma região também junto com El Calafate, muito disputada aí pelo turismo, né, devido às suas belezas naturais que existem aqui nessa região, né. Todo mundo, né, muitas pessoas que buscam informação da Ruta 40, né, ou que tem vontade de fazer a Ruta 40, com certeza, né, colocam em seus roteiros aí a cidade de El Calafate e a cidade de El Chatem, né, devido tudo que se pode fazer, né, no que tange aí a questão de turismo, né? Turismo de aventura, trekking, né? Enfim, de beleza natural, né? E é uma beleza bem bonita, realmente, né? Na região de El Chatem, a gente já começa a ver, então, a imponência da Cordilheira dos Andes, né? Boa parte dela já começando a se formar, na verdade já até bem formada, porque chega ali a 3.000, o ponto mais alto, né, da região de El Chatem. E o nome, né, de El Chatem é devido aí a várias expedições, né, que aconteciam na época, e essas expedições, na maioria delas, eram navegadas pelo rio Santa Cruz. Isso lá em 1864, onde o capitão inglês Fitzroy, esse nome ele vai dar origem a uma das montanhas mais emblemáticas aqui da Argentina, o fez então de barco, acompanhado então pelo naturalista Charles Darwin, né? O mesmo Charles Darwin que foi o criador da teoria da evolução, que também é muito conhecido no mundo. Porém, eles desistiram pouco antes de chegar então lá no Lago Argentino. O capitão então Gardiner chega às nascentes do Rio São Francisco em 1867 e em 1873 o segundo tenente Feyberg repetiu o feito, mas acreditou ter chegado ao Lago Viedma. E foi então Francisco Perito Moreno, né, esse cara aí ele foi um grande desbravador da região, que chegou em fevereiro de 1877 e batizou o Lago Argentino. Ele então vai ao norte, onde ele vê e batiza então o Monte Fitzroy, confundindo na época com um vulcão. Até existe um vulcão que na verdade é o Lautaro, e ele fica escondido sob o manto de gelo continental. O Monte Fitzroy, ou Chatem, tem uma altura de 3.405 metros e ele se eleva, né, impressionantemente sobre El Chatem. Então é aquela montanha imponente que você vê, né, ao longe. E ele fica localizado a apenas 400 metros de altura. Então ele começa ali a partir de 400 metros de altura. Então é uma maravilha natural, né, juntamente com seus companheiros Cerro Torres, que está a 3.128 metros, e Cerro Pontiagudo, que está a 1.768 metros. Torres de exibição e pináculos de granizo, né, que se erguem entre as nuvens patagônicas. A parede oeste do Fitzroy nasce o glaciar Torre, a 950 metros de altura, e atinge 3.375 metros, com um desenvolvimento vertical de nada mais nada menos que 2.425 metros, e é uma das paredes de montanha mais desenvolvidas do mundo. O Plutão, né, granítico, como é conhecido, né, de Fitzroy, tem entre 15 e 21 milhões de anos e é 4 vezes mais jovens que os dinossauros. Após a conquista, né, do deserto, lá em 1884, a área foi definitivamente incorporada aí ao território da nação e os pioneiros, fazendeiros e trabalhadores começaram então a chegar. E aí ali teve, né, os Madsen,
né, que foi os pioneiros, que bem em frente ao El Chatem estão os restos do que costumava ser a Estância Fitzroy, que era o lar de um dos autores mais valiosos da literatura do sul da Patagônia, o dinamarquês Andreas Madsen. Madsen, em seu livro Velha Patagônia, relata suas aventuras. Ele chegou ao país muito jovem, em 1800, e se estabeleceu em Santa Cruz, trabalhando duro, né, para forjar o seu futuro. Como pioneiro aqui na região, conseguiu se estabelecer às margens do rio com a sua pequena fazenda, sendo o primeiro povoado do local, isso em 1906. Sua esposa Fanny morreu em 1950 e Andreas em 1965, e hoje seus restos mortais descansam ao lado de 2 de seus filhos, no pequeno jardim na antiga sala, na entrada de sua casa. Tinha ali até uma frase que dizia: pense alto, sinta-se fundo, fale claramente. A fundação então da cidade, foi em meio à crise fronteiriça com o Chile, que os primeiros prédios públicos foram instalados na área, isso em 1982, e a cidade foi formalmente fundada em 1985. Lembrando, que esse ano de 1982 foi aquela época, que o Chile meio que ajudou a Inglaterra na conquista lá das Malvinas, aquela coisa toda. A fronteira com o Chile foi finalmente resolvida em 1994 apenas, então uma coisa bem recente, quando o Lago del Deserto, que era disputado pelos 2 países desde 1947, ficou então sob jurisdição da Argentina. E hoje, a sua principal atividade então é o turismo de aventura. E aí a pequena cidade de El Chatem é a porta de entrada para a área norte do Parque Nacional Los Glaciares, que é aquele mesmo parque que tem lá em El Calafate. E ele ali é o ponto de partida para caminhadas ao longo de trilhas que levam a geleiras, lagos de derretimento glacial e pontos com vista para as colinas Fitzroy e Torre. E é sem dúvida a capital nacional do trekking. Na cidade, uma pequena aldeia, vamos assim dizer, El Chatem, ela fica localizada bem no sopé da majestosa colina Fitzroy. Então, você olha para cima, você vê o Fitzroy. Então, em todo lugar você vai ter a imagem dessa linda montanha. E ele fica bem ali na confluência do rio Fitzroy com o rio Vueltas. Caminhar pelas ruas de Güemes e São Martin com seus negócios típicos que existem na região, e é um atrativo, que as pessoas fazem, os turistas fazem, e também visitar o centro de visitantes lá no Parque Nacional Los Glaciares, na entrada da cidade. São algumas das coisas para fazer. E também acontece o Festival Nacional de Trekking, que é o evento mais importante do ano e é organizado por uma comissão lá de El Chatem, e é bem interessante, acontece aí entre fevereiro ou março. Tem outras atividades, a cidade o tempo inteiro ela gera em torno do turismo, desse turismo de exploração da natureza, de trekking, de aventura. Não é um lugar para qualquer pessoa ir, tem algumas caminhadas que são bem árduas, e a gente vai mencionar uma aqui, que é a caminhada até o Lago do Deserto, também conhecida como Laguna del Desierto, e é estritamente um lago, uma vez que tem afluentes e drenagem. E são 74 km de ida e volta até esse lago, através da estrada de cascalho, Rota Provincial 23. Essa lagoa, então, ela está localizada no extremo norte da rota, lá na fronteira com o Chile, E aí basta você sair de El Chatem, pegar essa estrada de cascalho, atravessar uma floresta andina e atravessar o vale do rio Vueltas, que deságua no Lago Viedma até o Lago Desierto. E aí, neste caminho, por exemplo, você consegue encontrar a cachoeira Chorrillo del Salto, que pode ser alcançada a pé a partir aqui da aldeia, de El Chatem. E é bem tranquilo de fazer,
né? A cachoeira tem cerca de 20 metros de altura e é emoldurada pela floresta, né, de lengas, que são um tipo de vegetação na região. E ela fica no córrego Salto, que corre mais abaixo com o rio Las Vueltas. A estrada continua então norte, né, da confluência aí do rio. Então você vai contornando aí junto com o rio. E aí, né, ela termina então no Parque Nacional Los Glaciares. E aí ali depois do Parque Nacional Los Glaciares você tem então a Estância Bonanza, né, atravessando o rio Las Vueltas. A rota também pode seguir aí pelo Rio Elétrico, né, que desce ali do gelo continental. Então é uma outra opção também. E a margem, né, e o caminho na margem sul leva aí ao refúgio Los Troncos, também ali na região de El Chatén, tá? Tem um sítio histórico também na região, Puesto Arbolila, que é o local do incidente entre os carabineiros chilenos e os gendarmes argentinos. Isso em novembro de 1965, em que Herman Merino, né, que era um chileno, perdeu a vida. Havia uma barraca chilena no local, né, e o território foi ocupado. E muito mais tarde, em 94, a disputa então foi resolvida, né, que foi aí uma questão, vamos dizer, né, de impasse entre os dois países, né, Chile e Argentina. Ainda tem-se, né, alguns conflitos entre as duas partes. É claro que não existe mais essa questão de disputa, né, à base de arma de fogo, mas sempre tem aquela rixa, vamos assim dizer. No Lago do Deserto, então, há um pier para navegação, né, e o caminho também leva à Lagoa Uemul, né, e ao glaciar, né? Então tem ali diversas opções aí de se fazer. Você pode fazer uma caminhada longa, né, pela costa do Lago del Deserto, com uma distância aí de 15 km, mas até que fácil o trajeto, e dura em torno de 5 horas de caminhada, com um ganho de elevação de apenas 180 metros. Então é bem tranquilo, né? Dificuldade bem baixa. E a melhor época para fazer é de dezembro a abril, né? A trilha é bem marcada na margem, né, do lago. Ela atravessa a ponte no final da Rota Provincial 23 e atravessa também uma floresta virgem, né, da região aqui da Cordilheira, né, que corre bem paralela a esse lago, né, e a altura fica em torno ali, né, a altitude em torno de 1.700 metros. E a caminhada termina no posto da Gendarmeria Nacional, Grupo Laguna del Deserto, lá no extremo norte do lago. Tem também o trekking para a Laguna Uemul, com uma distância de 2 km, com ganho de altitude também de 220 metros, então uma dificuldade bem baixa. Também começando no final da estrada Rota Provincial 23. O caminho ele é bem marcado e você consegue, durante, né, a caminhada, você consegue observar a geleira, né, que tem ali na região, né, e essa geleira ela está ali em torno de 2.146 metros, né, e, né, você pode também fazer a navegação pelo Lago Viedma, né, e o percurso é de 24 km de ida, né, pelo caminho aí de Cascalho até o porto de Tunel Bay, que são 12 km na Rota Provincial 23. O passeio leva então a um pequeno braço norte do lago, né, e em seu extremo norte está o porto, de onde parte barcos para o glaciar. E tem também um outro rancho na região, que é o rancho El Sinfor, na margem sul do lago. Então, assim, é um lugar muito, muito bonito, mas para a galera que curte, né, fazer caminhada, fazer trekking, né, para aquele turismo mesmo, um pouco mais de aventura realmente. E o trekking é a grande cereja do bolo, né, para se fazer.
já que a área em torno de El Chatén é sem dúvida uma das mecas do trekking no mundo. O nome de capital nacional do trekking é uma merecida homenagem então a essa cidade. E há uma variedade de caminhadas, desde caminhadas de 20 minutos até expedições de vários dias. Algumas trilhas exigem orientação e têm alta dificuldade, e aí por isso é aconselhável contratar empresas especializadas, né, que prestam serviços de trekking com guia, né, e também verificar a situação lá com o pessoal do guarda-parque. E uma desses lugares que você pode conhecer é o Miradouro dos Condores, que é uma dificuldade baixa e é uma caminhada de 20 minutos no sul da cidade, por uma colina que dá uma vista panorâmica da área. Pelo mesmo caminho, né, chega-se também ao Mirador de las Águilas, que fica mais ao sul. Então é mais ou menos aí mais 30 minutos para você chegar até esse outro mirador. Tem o Stand Mads, que ele atravessa a ponte sobre o rio Vueltas e pega o caminho para o norte, e depois de 2,5 km você chegará à cidade velha da Estância de Los Mads, que foram os pioneiros aí, conforme a gente já mencionou. Tem também o Chorrilho del Salto, que fica a 5 km ao norte, a Lagoa de Capri, que tem uma dificuldade baixa, uma duração de 2 horas, uma caminhada até da vila, né, partindo da vila, e o caminho começa então no acampamento municipal, um lugar que tem belas paisagens e vistas do então imponente Fitzroy. E no caminho está aí o miradouro do Rio das Vueltas. Tem a Laguna de los Tres, que foi nomeado, né, a 3 aviadores, né, foi em homenagem a 3 aviadores franceses e que trabalhavam no serviço postal, né, que eles faziam um serviço postal na região. E aí acabou, né, homenageando essa Laguna Los Tres com o nome dessas 3 pessoas. E ela, para chegar nela, uma dificuldade média. A partir da Laguna Capri, né, a trilha atravessa uma floresta de lengas e passa por um mirante, né, e antes, né, do Rio Branco, você acaba chegando então no Camp Point Senot. Ali começa a parte difícil, né, com uma diferença de altitude aí de 400 metros para a lagoa, com uma vista, né, para a imponência do Fitzroy e outras áreas circundantes. Então é um lugar também que vale a pena para quem tiver um pouquinho mais de preparo. Tem a Lagoa Suja, que tem uma duração de 1h30, uma dificuldade média, né, uma distância aí de 2,5 km e um ganho de elevação de 400 metros. Tem a Lagoa da Torre, que tem uma duração de 3h30, uma dificuldade até fácil e uma distância de 11 km e um ganho de elevação só de 200 metros de altitude, e dá para se fazer entre dezembro e abril. Então é alguma das ótimas opções para quem quer fazer, né, a região de El Chatén do Monte Fitzroy. E nesse trajeto também, né, entre Perito Moreno e El Calafate, né, toda essa região aqui, a gente vai passar também daqui a pouco pela cidade de Três Lagos, né, que tem esse nome devido ali, né, a sua localização bem perto dos lagos São Martim, Tar e Viedma, né, que acabou dando então o nome e a origem do lugar, né, Três Lagos. Três Lagos então é uma pequena aldeia na Rota 40, então a gente passa por dentro dele, né, basicamente ele está até um pouquinho mais para o lado esquerdo para quem está indo sentido La Quiaca, e fica na margem sul do rio Schelwen, né? E ali, a partir dali, dá acesso então ao Lago São Martim e à Cordilheira. E lá também tem uma rocha de formato bem peculiar, né, que é a tal da Pedra Pregueada, que é a porta então de entrada para a área norte do Parque Nacional de Los Glaciares. Essa pedra pregada, ela
é uma rocha enorme, de formato peculiar, está localizado na Rota Nacional 288, né? 4 quilômetros a leste da cidade, bem pertinho então. E é um monumento natural único, é uma imensa pedra que parece estar pregada no chão, ao pé da parede. E isso, né, graças à ação dos elementos, né, naturais, né, vento, chuva. E lá também, né, tem um hotel de campo que é conhecido como Piedra Parada. E um desses lagos, né, que a gente ainda não mencionou aqui, é o Lago São Martín, que é um lago, né, compartilhado entre Argentina e Chile. E por razões desconhecidas, né, mais comum a todos os lagos compartilhados, tem dois nomes: O Igues, no Chile, e San Martín, na Argentina. Este é realmente um lago grande, porque possui aí 1.000 quilômetros quadrados. No Chile tem 550 quilômetros quadrados e na Argentina o restante aí. Como os outros lagos de montanha no extremo sul de Santa Cruz, ele também está localizado a uma altitude muito baixa, né? Acima aí do nível do mar, apenas 253 metros. O que é bastante incrível, né, e a gente tem que chamar a atenção, é a sua profundidade. Em seu braço, né, chileno, do seu lado chileno, atinge uma profundidade de 836 metros. E isso o torna o quinto lago mais profundo do mundo. E a outra curiosidade, né, que o fundo do lago neste ponto está a 583 metros abaixo do nível do mar. Olha que interessante. É ultrapassado em profundidades pelos lagos Baikal, que tem 1.741, Tanganica, que tem 1.471, Vostok, 1.200, e o Mar Cáspio, que tem 1.025 metros. E ele é o mais profundo, né, dos lagos Buenos Aires, Argentino, e Nahuel Huapi. Então ele ganha, né, também desses lagos aí. Seu nome significa cheio e foi descoberto pelo famoso Perito Moreno, né? Mais uma vez esse cara explorou e foi achando muita coisa legal nessa região, né? Imagina lá atrás, né, na época aí que ele estava explorando, vendo isso tudo pela primeira vez, né, enxergando isso tudo. Deve que era um êxtase, né? Ao mesmo tempo muito difícil, provavelmente, mas provavelmente eram grandes conquistas, né, que ele passava a ter aí. Ao contrário, né, de outros grandes lagos da região, o seu contorno é muito irregular, possui muitos braços, baías, enseadas, ilhas e penínsulas. E ele deságua no Oceano Pacífico, né, através do rio Páscoa. E é um lugar também que é bem explorado, né, para o pessoal que vem fazer turismo. Então, para quem está passando aqui na região, né, dá para dar uma passada até a região aí, né, de Três Lagos, né, e conhecer esse pedaço aí. E aí aqui a gente está passando, né, por dentro da cidade, vê que ela é bem rapidinho, né? Ela já está bem próxima até dos 73 malditos. O final desse vídeo a gente vai acabar chegando nele, né, nos 73 malditos de Ripio. E aí, né, começa a diversão no off-road, que a gente vai mostrar num próximo vídeo. Cidade, pessoal, é assim, ó, pacata, 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 né? Você vê um ou outro carro ali, não vê ninguém na rua, não vê ninguém nas casas. É um lugar, assim como vários outros na Argentina, muito, muito parado. Tem posto de combustível, mas é um posto não muito confiável, né? Pelo que foi nos informado, tá ok? A gente não abasteceu, passamos direto aí, eu preferi não abastecer, visto que o pessoal lá de Perito Moreno tinha falado pra gente evitar de abastecer tanto aqui, né, quanto em outros lugares menores aqui dessa região. E também é o único lugar entre Perito Moreno e Alcalafate que tem aqui, né, alguma civilização, vamos assim dizer, algum recurso.
Você tem nesse meio de caminho ali algumas outras cidades, mas elas estão bem distantes, né? Elas acabam formando aí uma distância bem grande, né, entre esses pontos, né, mais específicos aqui da Ruta 40. Então, é recomendável também, né, estar atento às questões de gasolina, né, combustível, seja o que for, alimentação, né, porque depois você vai chegar em Governador Gregórios, que aí é um outro ponto também mais à frente, que também tem ali alguns recursos. E lá em Governador Gregórios você tem lugar para abastecer, né? Tem um posto YPF, a gente abasteceu, tem mais estrutura, tem até o pessoal que usa, né? Utiliza aí o Western Union, tem lá uma casa para poder fazer a troca. E tem mais questões de hospedagens também, né? Um pouquinho mais desenvolvido. E o bem interessante, né, que lá em Governador Gregórios você vai ver uma vegetação verde em volta, uma coisa bem legal aí, tá? Mas a gente vai mostrar isso aí nos próximos vídeos aí que vão vir, ok? Então esse foi mais um vídeo aí da nossa saga aqui pela Ruta 40, né? Lembrando, a gente está no segundo dia de Rota 40, a gente está tentando mostrar ao máximo, estou tentando passar aqui o máximo de informação que a gente conseguiu colher e, né, questões sobre combustível, sobre hospedagem, né, sobre condições da estrada. A gente vai colocar tudo aqui na íntegra para vocês até a cidade de La Quiaca. Lembrando que a parte mais empolgante da estrada, a meu ver, vai começar lá em Calafate, né, onde a gente começa a pegar um trecho de estrada de chão, né, de ripio, e aí a gente segue então rumo às cidades, né, mais altas aqui da Ruta 40. E aí o bicho vai pegar de verdade lá e vocês vão ver aí nos futuros episódios. Então, para você que ficou até aqui, né, a gente agradece, o nosso muito obrigado aí pela companhia no vídeo. E para você também aí que ainda não segue a gente, aproveita, segue, compartilha esse vídeo, ativa o sininho, né, e fica ligado aí pelas nossas postagens. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo. Valeu!
agora a gente vai entrar aí nos famosos